Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos. Meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos vendo no capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno, onde Alexandre está aqui na reunião, discorrendo sobre o tema mediunidade, né, instrução, e falando das diferenças em vibrações nossas com os espíritos mais adiantados, né? Citando as nossas dificuldades, citando ainda os nossos sentimentos muito animalescos, muito ainda materiais, né? E, independente disso, a gente busca dentro da mediunidade querer ali um contato com espíritos mais elevados, mais superiores. E ele está explicando isso para nós, que a nossa modificação é primordial dentro desse trabalho mediúnico. A nossa modificação, a nossa instrução, mudar esse padrão vibratório, mudar a nossa condição moral, é fundamental para que nós possamos ir galgando aí os degraus, né, da melhoria e aos poucos indo sintonizando com esses espíritos mais elevados. Continuando aqui a leitura do ponto em que paramos, ele diz assim: são qualidades que o espírito conserva em si, esquecendo os patrimônios divinos. Ora, quer dizer, ele está dizendo sobre os nossos sentimentos ainda mais difíceis, né? Mais complicados, que a gente carrega dentro de nós e nós esquecemos aquilo que Deus, através de Jesus, pode nos oferecer. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram, modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos, da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente à força de movimentação mecânica das células materiais. Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas, qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico, indene de educação e responsabilidade? Indene quer dizer isento, né? Isento de educação e responsabilidade. Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis. Mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. E sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis logicamente os irresponsáveis. Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas
que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos os primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Ele está dizendo aqui que sobre a qualidade das comunicações, né? Em outras palavras, ele está dizendo que a comunicação com os espíritos vai acontecer sempre, mas que tipo de afinidades teremos se não nos modificarmos, se continuarmos com os nossos sentimentos ainda muito animalizados, como foi descrito há pouco em texto anterior, muito grosseiros, muito materialistas. Claro que no livro dos médiuns também isso é explicado para nós, né, dessa necessidade que os espíritos vão vir ali se comunicar, mas quais são esses espíritos que virão? Que qualidade moral eles terão? A qualidade da nossa afinidade, da nossa vibração. A vibração que estivermos, eles captarão e entrarão em contato conosco. Por isso que a necessidade da modificação, da melhoria para cada dia mais, indo melhorando nossos sentimentos, a vibração, a sintonia será com espíritos também melhores, né? Já resolvestes, acaso, o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Explicastes todo o segredo da respiração dos vegetais? Por que disposições da natureza, e seja a cicuta que mata, ao lado do trigo que alimenta? Que dizeis da haste espinhosa na terra, oferecendo a flor como graciosa taça de perfume celeste? Solucionastes todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta, nas diversas espécies? Qual é a vossa definição do raio de sol? Vistes alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus, como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Não, meus amigos, urge abandonar os setores de ruído externo para iniciardes o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fugindo às realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Olha só, adiando indefinidamente a edificação real do espírito, quer dizer, nos acomodando dentro das nossas dificuldades, dos nossos sentimentos, das nossas paixões e ficando ali por muitos séculos, por muitas encarnações, com aqueles mesmos ligados àqueles mesmos sentimentos, aquelas mesmas vibrações, sem buscar a mudança, a melhoria, sem buscar o avanço, o progresso espiritual, o progresso moral. É isso que ele está colocando aqui, né? Quantos de nós estamos nessa condição, presos ainda a situações que poderiam já termos resolvido, já termos solucionado e poderíamos já estar bem à frente em evolução. Estamos perdendo tempo, estamos marchando, né, no lugar, marcando passo ali sem evoluir. Concordamos convosco em que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos,
que a curiosidade respeitável é mãe da ciência realizadora, que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Que dizer dos discípulos que estudam sempre, sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? Que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros, que nunca se iluminam a si mesmos? Catalogar valores não significa vivê-los. Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos, e eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Referimos-nos a semelhantes imagens para fazer-vos sentir que, se é possível manter atitudes dessa ordem no campo limitado da curta existência na crosta, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos viveis desde agora, apesar da vossa condição de criaturas ligadas aos veículos inferiores. Mediunidade não é disposição de carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Olha que chamamento aqui de chamada de atenção que ele dá em nós, né? Que não basta a instrução, simplesmente a instrução sem a prática, não quer dizer nada. A teoria sem a prática, né? Podemos ser espíritos muito instruídos, mas que não praticamos aquilo que aprendemos. O ideal é a prática aliada ao conhecimento, desenvolver na prática aquilo que aprendemos. É isso que ele está dizendo, que mediunidade não é disposição na carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. A mediunidade está concentrada principalmente no nosso espírito. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivenciamos está ali registrada. Então, só para terminar aqui a lição de hoje, vamos ler mais um trechinho. Naturalmente, o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadias condições do vaso sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Ou seja, o corpo físico saudável é importante, sim, para ter essa comunicação mediúnica, né? Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Então, para termos esse contato, essa participação com espíritos melhores, temos que ser melhores também, né? Para termos ali, avaliarmos até os sentimentos deles. Ele fala aqui afabilidade, doçura, né?
para sermos afáveis e dóceis, temos que entender, temos que sentir isso. Aí entenderemos quem já é, quem já pratica isso, um espírito paciente, por exemplo. Nós não temos condições ainda de entender os sentimentos dele, mas quando nós formos um espírito melhor, mais paciente, teremos sim condições de entender a forma que ele sente, a forma que ele se comporta. É isso que ele quer dizer aqui. Vamos ficar por aqui hoje, semana que vem nós continuaremos. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana.